paz. Amém. Pode sentar-se. Pode consultar. É muito bom voltar aqui. Sempre que eu ando aqui, mais ou menos isso, né? Se eu voltei é porque eu acho que eu fui bem na primeira vez. Eu vou me esforçar para ir bem. Eu vou me esforçar para ir bem também, né? É isso, muito bom estar juntos. Com a minha esposa, ele que eu trouxe para Vicente já há 24 anos, né? O pastor José passou umas lutas bem intensas, teve saúde, e Jesus resolveu, eu vou usar a palavra que o pastor José usou ontem. O Senhor resolveu não me levar ainda, na fala dele, porque era para ele. O caso dele foi muito grave, mas já tem casa, já está se recuperando, está vivo, mas continue orando. O pastor José, como todo líder que Deus levanta, ele tem uma influência muito forte, pesada. Jesus fala de fardo leve, fardo, mas o ministério ele é muito desejante. O ministério pastoral, o ministério de um líder, pastor de uma igreja, ou pastora de uma igreja, responsabilidade que está sobre a vida da bispa Roseli, os pastores que caminham com ela aqui na gestão da igreja, é muito intenso. E o nosso corpo sente isso, é natural o corpo sentir, o corpo físico sentir, o corpo emocional sentir, e o corpo espiritual também tem os seus impactos. Como cuidar disso? As nossas orações são muito importantes. Amém. Aliás, as nossas orações são fundamentais. Você pode buscar qualquer coisa para desenvolver uma área da sua vida, para restaurar, mas sempre serão as nossas orações. Amém. Por que sempre serão as nossas orações? Porque as nossas orações, elas nos levam para um lugar. Talvez o entendimento que seja necessário ter sobre vida de oração seja esse, que as nossas orações nos levam para um lugar. Eu não posso pensar que as minhas orações elas se resumem no seguinte fato: algo vai acontecer. Não, isso é errado. Eu tenho que entender que as minhas orações me levam para um lugar, e esse lugar é mais importante do que algo acontecer, muito mais importante. Qual é esse lugar? O salmista no Salmo 91 fala desse lugar: o esconderijo do Altíssimo. Aleluia! O que é o esconderijo do Altíssimo? É a presença dele. Glória a Deus. O esconderijo do Altíssimo é a presença dele. A narrativa do Salmo 91 diz que aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso encontra descanso. E se você perceber todo o restante do Salmo 91, são lutas, relatos do passarinheiro, é peste perniciosa, é mortandade que assola ao meio-dia, é só tragédia, é só tribulação, só luta, só dificuldades. Mas e se eu estiver no lugar chamado presença dele? Como alcançar esse lugar? Através de uma vida de intensas orações. Então esse é o desafio, talvez o mais importante desafio para a igreja. É nós alcançarmos esse lugar chamado vida de oração. Porque esse é o padrão, essa é a ideia que temos sobre oração. Não é devocional. Talvez eu tenho um devocional de oração. Ok, mas a Bíblia não fala de devocional. Devocional é uma parte. Devocional é quando eu dedico um momento para orar, por exemplo. Estou dizendo que isso é errado, mas eu não estou dizendo que é certo. Não, a Bíblia não fala de devocional, a Bíblia fala de orar sem cessar. Tessalonicenses 5:17. Jesus fala em Lucas 18:1, é dever de todo homem orar sempre. E esse sempre ali é para dar uma medida de intensidade. Então é vida de oração. Esse é o nosso desafio. Aqui não, aqui é bênção. Lá para aqueles lados lá, o povo disse que não consegue orar para disciplina. Eu já orei 10 minutos, eu já pedi tudo que eu tinha que pedir. Falei, esse é o problema. Esse é o problema. Você pensou que orar é você entrar na fila do pão. Não, orar não é isso. Vida de oração é estabelecer relacionamento. Isso é vida de oração.
é você estabelecer relacionamento com o Senhor. E nesse relacionamento você apresenta as suas necessidades, você apresenta as suas dores, você apresenta as suas lutas, você apresenta também as suas alegrias, você apresenta a tua gratidão, você apresenta a tua devoção. Então é relacionamento. Os meus filhos, quando se relacionam comigo, eles não se relacionam comigo só para pedir. Papai, compra isso. Papai, eu quero um videogame. Eu quero uma roupa. Eu quero um tênis. Eu quero férias. Eles não se relacionam sobre isso. Eles se relacionam comigo para receber também a fé. E para demonstrarem a fé. Vida de oração dentro de um contexto de relacionamento com Deus precisa caminhar na mesma dinâmica. Então, quando a minha ideia de vida de oração é somente apresentar as minhas demandas, aí é claro, 10 minutos, uma boa lista, uma lista bem organizada de pedidos, ela se esgota. E aí não tem mais assunto. Porque talvez esse seja o padrão que nós construímos de espiritualidade. Talvez esse seja o padrão nosso de espiritualidade. Por exemplo, eu vou à igreja. Já viu aquele termo? Eu vou à igreja para quê? Vou buscar minha bênção. Nossa, que coisa interessante. Então, eu vou à igreja para buscar a minha bênção. Eu vou orar para buscar a minha bênção. Por que não poderia ser? Eu vou à igreja adorar o meu Senhor. Eu vou à igreja prestar um culto de adoração ao meu Senhor. Eu vou orar para prestar adoração ao meu Senhor. Por que não deveria ser isso em primeiro lugar? Porque é relacionamento. É chato ter um filho que só fica pedindo, não é? Tem filho que pede. Filho pequeno pede. Meu Deus, não pede. Só pede. E quando você não dá, o que acontece? Que morra. Eu estou fazendo tudo para ele. Ele não está vendo, não é? Os pais fazem tudo pelos filhos, eles não veem. Quando o pai não dá o que ele pede, ele fica emburrado. É a gente. Com a espiritualidade rasa. Estamos pedindo, né? Situações circunstanciais. Nós esquecemos que o nosso Pai Celestial está no governo de todas as coisas. E não construímos maturidade no nosso relacionamento. Estou pegando esse caminho para falar do assunto. Vocês estão num tempo de palavras, de mensagens dentro do mover profético. Essa é a proposta. Se eu não entender o meu lugar em Deus, eu jamais vou entender o profético. E jamais vou me ambientar com esse lugar. Jamais vou ter resiliência para suportar as pressões desse mundo e viver nesse momento profético. Porque só permanece no profético homens e mulheres firmes. Homens e mulheres que não estão muito bem fundamentados no relacionamento com Deus, jamais estarão vivendo, experienciando um ambiente profético. Jamais. Por quê? Porque o ambiente profético é totalmente exigente. Ele não se expressa pelo dar, ele se expressa pelo confiar. Nós vamos falar sobre isso. Ele não se expressa pelo dar. O livro do profeta Abacuque foi um profeta pré-exílio. Ou seja, Abacuque profetizou antes de Israel, ou seja, Judá o reino já estava dividido. Israel, que era o reino do norte, já tinha sido levado cativo pela Síria. Agora restava o reino do sul, que era Judá. A Bíblia até pediu para eu falasse algo sobre Israel, cheguei lá tem uns 10 dias. Não parece que tem guerra lá. Não parece. Pensa num lugar tranquilo. Pessoas vivendo normalmente, trabalhando normalmente. Parece que não tem guerra, o país está em guerra. De ontem, Tel Aviv foi atacada de uma forma objetiva pelos grupos da linha. Israel hoje respondeu, então Israel é muito bem resolvido com essas coisas. Mas Israel sempre criou problema. Interessante. O povo de Deus sempre criou problema. Eu olho para a nação de Israel e eu me vejo, sou eu, Purim. Mas não é eu, Purim, porque eu sou escolhido, não, porque eu sempre crio problema. É a igreja. A igreja não é Israel, ok? Não é. Mas a igreja se comporta como o povo de Israel, o povo escolhido pelo Senhor, protegido pelo Senhor. Mas isso não quer dizer que a justiça de Deus não se manifeste sobre eles, que o juízo de Deus não se manifeste sobre eles. Tel Aviv é uma cidade pagã, irmãos, profana. A capital de Israel é uma cidade profana. Você vai ver em Tel Aviv situações que você vai ficar horrorizado. A cidade de Jerusalém
Não é um ambiente que a gente pensa aquela mística, Jerusalém, agora aqui eu tenho o céu. Não, essa não, é um ambiente espiritualmente tumultuado. Porque é culto do islamismo, culto do judaísmo, é um culto cristão todo trabalhado. É um cristianismo assim, é uma boa parte, não é total. Muito misturado, muito sem definição, muito preocupado com o aculturamento, enfim. Não é um ambiente pacífico espiritualmente em Jerusalém. Por isso que o rei vai chegar lá e vai estabelecer o seu trono. E vai começar a reinar a partir de lá. A ordem começa a partir de Jerusalém. Então Jerusalém sempre, Israel teve essa habilidade de complicar as coisas. Então o Senhor preserva Judá, o reino do sul, preserva a linhagem de Davi, estabelece o nome deles como reino do sul e honra isso, mas as pessoas escolheram caminhos diferentes. Esse é o problema. Cuidado com as escolhas que você faz. Talvez você tenha um coração buscando algo muito lindo, mas um comportamento não é coerente com o que o seu coração deseja. Eu quero profético, eu quero uma espiritualidade. Ok, mas existe um comportamento para alcançar esse lugar? Não basta ter uma promessa. Não basta ter uma promessa. Não basta ter uma profecia. Não basta você ter sido foco do profético. Não basta. Você tem que ser o homem e a mulher do profético para você viver o que o profético proporciona. O povo hebreu era alvo do profético. Foram alvos. O Senhor tira eles com um braço forte do Egito. Foram alvos do profético. Mas não viveram do profético. Morreram no deserto. Por quê? Porque não se tornaram os homens e as mulheres desse lugar. Israel é a nação do profético, mas está ralando desde sempre. Interessante isso. Abacuque, ele começa a perceber no espírito dele como um bom profeta. Eu não vou pregar Abacuque, hoje nós vamos falar sobre Hebreus 10, mas eu preciso colocar essa introdução para nós chegarmos aqui. Ele percebe que alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. Algo não está indo bem. E ele vai orar. Por quê? Porque ele estava percebendo que o distanciamento de Israel do Senhor, a fragilidade do ofício sacerdotal. O pastor não é o tipo de sacerdote do Antigo Testamento. Portanto, também entender isso. Se a igreja não é Israel, o pastor não é, o sacerdote do Antigo Testamento não pode ser tipificado no pastor. Não pode. Isso é um erro também. Mas, se pudéssemos colocar como representatividade de espiritualidade que representa, ok, podemos pensar assim. Então tinha um sacerdócio fraco na época de Abacuque. Como hoje temos igrejas com cultos fracos. Cultos fracos. O que é um culto fraco? É um culto onde a Bíblia não é aberta, onde o caráter do culto, quando eu falo das pessoas, pastores, líderes, quem é um caráter frágil. Então, Abacuque, como um profeta, ele percebeu no espírito dele, está frágil. Queridos, todas as vezes que a nossa devoção ela abrir espaço para aquilo que pode ser contraditório à santidade do Senhor, uma trombeta de juízo vai soar. Você tem que entender isso. Tem duas expressões muito fortes no caráter do Senhor: justiça e juízo. Justiça, Cristo. O Senhor expressa a justiça quando envia Jesus. É a forma dele expressar o amor redentor. E juízo é a forma de demonstrar a ira para homens e mulheres que resistiram a essa justiça redentora. Ok? Então, essa fragilidade espiritual faz com que os timbres dessa trombeta de juízo comecem a soar. Vou usar essa metáfora. Abacuque começou a perceber isso. Porque ele começou a ver as movimentações de Babilônia crescendo, um império poderosíssimo crescendo. E ele percebeu no espírito dele. Porque quem habita, quem fica, quem está nesse ambiente profético, que é a presença do Senhor, porque esse ambiente profético não é um ambiente assim,
que exclui pessoas, ele está pronto para qualquer pessoa. Assim, o qualquer também não tem muito próprio, porque não é qualquer um. Mas quando eu digo qualquer, eu quero dizer, está aberto para todos, que alcancem esse lugar chamado presença dele. Quem está nesse ambiente, o Espírito está alinhado com o Espírito Santo. Entende os gemidos do Espírito Santo. Entende os clamores do Espírito Santo. Então Abacuque era um profeta, um homem de Deus, e ele percebe que Babilônia seria usada para julgar o povo de Deus. Ele percebeu isso. Ele percebeu que o Senhor poderia usar a Babilônia para julgar o reino do sul, que era, onde a capital era Jerusalém, para julgar o povo dele, como ele julgou o reino do norte, quando entrega Israel nas mãos dos assírios. Ele percebeu o espírito dele. E ele não entendeu o que isso é isso. Só que ele não entendeu. Ele falou, mas como? Como é que o senhor vai usar um povo pagão para corrigir o seu povo? O senhor vai usar um povo profano para corrigir o seu povo? Ele não entendeu. E o que ele foi fazer? Foi orar. E ele não encontrou resposta. Aliás, não é que ele não encontrou resposta. Ele já tinha a resposta. Mas ele queria, ele tinha aquele anseio de algo diferente. Não, eu estou enganado no meu sentimento, na minha sensibilidade. Estou enganado, não é isso, não. Vai vir coisa diferente. E não veio resposta. Como Abacuque termina esse momento de busca de uma resposta que na verdade ele já tinha? Abacuque 3. Ele termina primeiro clamando, pedindo ao Senhor, aviva a tua obra. Clamando, Senhor, nós estamos mortos, por isso que o juízo vem. Então aviva, o verbo avivar ali, no original significa ressuscita, traz da vida que morreu. E ele termina com aquela oração linda, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que o gado seja arrebatado dos currais, ainda que não haja mantimento, todavia eu me exultarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então percebe um caráter de devoção para não perder um lugar. Então a resposta que eu quero não vai acontecer, mas eu não vou abrir mão do lugar. Falar da presença de Deus. Então se nós vamos falar de profético, nós temos que ter esse foco. O profético não quer dizer que tudo vai dar certo. Aliás, o profético pode ser uma afirmação de que muita coisa não vai dar certo do jeito que eu imagino, do jeito que eu pretendo, do jeito que eu anseio, do jeito que a minha necessidade demanda. Mas o profético vai afirmar algumas garantias futuras. E elas eu preciso me apegar. É sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês, que eu quero compartilhar nessa noite. O livro de Hebreus, capítulo 11, o capítulo 11 de Hebreus, talvez seja um texto bíblico, que nós mais vamos aprender sobre fé. Primeiro, porque o capítulo 11, o versículo 1, define o que é fé. Então, a definição de fé, Hebreus 11:1. Você vê aqui. Então, por aqui nós já podemos já ter essa tranquilidade de compreender que Hebreus 11 é o capítulo que mais ensina sobre fé. Na sequência, do versículo 2 em diante, nós vamos ver agora testemunhos de fé. Então, temos uma definição e temos agora evidências, testemunhos de fé. Então, o livro de Hebreus, capítulo 11, sem a menor sombra de dúvida, é o mais importante trecho bíblico para te ensinar sobre fé. Quer aprender fé? Vá ler Hebreus 11, vá estudar Hebreus 11, vá meditar no Hebreus 11. Só tem um detalhe. O assunto de Hebreus 11 começa antes. Então, tem uma proposta antes. Talvez é por isso que às vezes nós não entendemos assim de uma forma mais clara sobre fé, porque a fé está totalmente ligada à semente profética. Vamos só estabelecer algo. A igreja tem dois moveres que ela precisa estar constantemente nele: o profético e o apostólico. Profético e o apostólico.
O apostólico, o envio, o cumprimento da missão. E o profético, expectativa do que o cumprimento da missão vai trazer para mim. É isso que é o profético. Você não pode pensar que o profético eu tenho um discernimento para algo. Não, só ir, não, isso é raso. O apostólico é cumprir a missão, é irmos. Cada povo, tribo, língua e nação. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Isso é o apostólico. Isso é a missão da igreja. E a missão da igreja caminha nesse apostólico com a autoridade profética, que foi dada Atos 1:8. Ele estabelece o apostólico e estabelece o profético. Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Só que antes o texto diz: e descerá sobre vós o Espírito Santo, e recebereis poder. Então, em Atos 1:8, o apostólico é estabelecido, é a missão, e o profético também. Quando diz que vocês receberão o Espírito Santo para capacitar o apostólico e para dar discernimento do tempo futuro. O profético está no sério no nosso tempo. Eu estou conseguindo ser claro, irmãos? Isso é claro. Porque às vezes tem tanta coisa no coração e você precisa colocar isso em palavras, né? Então a igreja precisa se mover nesses dois ambientes. Só que o profético é muito mais do que, por exemplo, é mais profundo do que Abacuque viveu. Ao perceber que nós vamos ser levados escravos. É mais do que isso. Se o apostólico aponta para o cumprimento da missão da igreja, que é pregar o evangelho, o profético aponta para quem? Para a volta de Cristo, para arrebatar a sua igreja e voltar em seguida para reinar nessa terra. É para isso que o profético aponta. Só que a compreensão desse profético me coloca num ambiente que eu tenho discernimento de momentos também mais curtos. Essa sensibilidade. Vou te dar um exemplo. Você tem percebido que parece que não tem mais tempo? Tem percebido isso? Porque parece que não tem mais tempo. Eu preciso me santificar mais. Sabe o que é isso? Essa é sensibilidade por causa do meio profético. É a sensibilidade por causa do ambiente. Então esse ambiente faz sentido. Isso é como eu entrar num lugar e tem um ar-condicionado que está muito frio. Você está sensível. Frio. Está muito frio. O tempo está terminando. Só que sem uma fé muito bem definida, você não vai ter essa sensibilidade profética para você permanecer. O profético é para toda a igreja. Não é para um grupo exclusivo de homens modernos. Profético. Nós não estamos falando do dom profético, nós não estamos falando do ministério profético. Nós estamos falando de algo muito maior. Muito maior. É para toda a igreja. E a fé é algo que você precisa lutar muito por ela para você ter compreensão desse momento. Hebreus 11 nos ensina de fé, mas é Hebreus 10 que nos dá agora compreensão para chegar dentro dessa possibilidade de ser esse homem e mulher de fé que vai viver o profético, que vai viver o apostólico e que vai agradar a Deus. Porque sem esse ambiente, você não agrada a Deus. Só tem uma forma de você glorificar a Deus nessa terra. Qual é essa forma? É quando você cumpre o apostólico. Quando você prega o evangelho. Quando você evangeliza alguém. O Senhor não chamou a igreja para curar enfermos. Não chamou. O Senhor não chamou a igreja para ficar profetizando. Não, fica tranquilo, o casamento vai se restaurar, fica firme. Não chamou a igreja. Estou dizendo que isso é errado, isso acontece. Mas ele chamou a igreja para o apostólico e pregar o evangelho. Marcos 16:15, Mateus 21:19-20, Lucas 24:47. Mas e as curas? E as profecias? Isso vai acompanhar a execução do apostólico. Se o apostólico está sendo cumprido, os enfermos serão curados, os possessos por demônios serão libertos, as profecias de edificação vão acontecer. Não é o contrário. Mas o apostólico está bem estabelecido. O profético está bem estabelecido. Só que eu preciso de um posicionamento em relação à minha fé para essas coisas acontecerem de forma saudável. Para que a igreja não seja uma igreja criança. Pode ter 30 anos de igreja, mas às vezes é criança. Sabe como você identifica uma igreja de criança? Quando ela está muito entretida com os dons. Porque os dons alegram, né? Oh, foi curado. Olha, o paralítico andou. É bênção, mas entreteu, olha. Estava aí
Os dons não podem te entreter. Os dons têm que ser um resultado de uma vida espiritual madura, apostólica e profética. Está acontecendo, e glória a Deus, é evidência que o reino de Deus chegou, mas meu foco não está aqui, meu foco está lá. E é uma fé muito bem construída, prova isso. Olha o que diz o autor de Hebreus a partir do versículo 32 de Hebreus 10. Para você entender como que o ambiente de fé é construído. Então, antes de Hebreus 11, claro, a Bíblia não foi escrita por capítulos e versículos, mas a divisão foi feita para nos ajudar a entender os temas. Então, antes do assunto Hebreus 11, que fala sobre fé, tem um prólogo aqui, falando como é que isso se forma. Olha como começa o assunto. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. O autor de Hebreus está escrevendo para um grupo de irmãos que ousaram ter Jesus como seu Senhor de uma forma pública. E isso era algo extremamente perigoso na época. Isso implicava desafiar o Império Romano, isso desafiava o império mais poderoso da época, isso desafiava, né, e acredita-se que esse grupo de irmãos que receberam essa carta também tinham judeus envolvidos, isso desafiava a fé, né, dentro da lei de Moisés da época. Então era um desafio muito grande ser um cristão nessa época. E o autor de Hebreus está trazendo uma exortação para os irmãos aqui, uma palavra de ânimo para eles, dizendo: se lembrem dos dias passados de vocês, se lembrem dos dias anteriores, quando depois desses dias que vocês não conheciam a Cristo, vocês foram iluminados, ou seja, vocês receberam o Evangelho, vocês receberam a revelação de Jesus, vocês ouviram sobre Cristo, e a mente de vocês foi aberta, o entendimento de vocês foram abertos, ou seja, veio luz sobre vocês, vocês reconheceram os seus pecados, confessaram os seus pecados, se afastaram desse estilo de vida comum e adotaram agora um estilo de vida que se apresenta diante de Deus e é aprovado por Deus. Então se lembrem de que depois vocês foram iluminados, as coisas não ficaram tranquilas para vocês, muito pelo contrário, vocês sustentaram, vocês se mantiveram de pé, vocês se mantiveram firmes, com grandes lutas e sofrimentos. O autor de Hebreus está recordando os irmãos, dizendo: a carreira da fé não é uma carreira simples. Ser iluminado pelo poder do Evangelho e viver as promessas futuras do Evangelho significa se manter firme de pé, sustentando-se nessa fé diante de muitas e muitas lutas e diante de muitos sofrimentos. O autor de Hebreus resgata isso, para tirar o engano de que porque agora você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, a sua vida agora é tranquila. Não, não é tranquila. Por que não é tranquila? Porque vivemos num mundo vil, vivemos num mundo tenebroso, onde tudo que esse mundo produz é para nos contradizer, é para nos atacar, é para nos ferir. Então o autor de Hebreus provoca os ouvintes dessa carta: se lembrem que um dia vocês foram iluminados, para vocês permanecerem nessa luz. Jesus falou dessa luz em João 3. Jesus fala de si mesmo em João 3. Jesus disse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O autor de Hebreus está dizendo: vocês foram iluminados e vocês se sustentaram diante de grandes lutas e sofrimentos. Versículo 33, ele diz: ora, expostos como espetáculo. Os nossos irmãos no tempo da igreja primitiva, sabe como eles testemunhavam de que Cristo era o Senhor? Assumindo o risco de serem devorados vivos no Coliseu de Roma pelas feras. Eles eram um espetáculo. Era um espetáculo, era um episódio assim diferente, porque o Coliseu se enchia, se lotava de um auditório para ver os nossos irmãos, homens e mulheres e os seus filhos, serem devorados vivos na arena do Coliseu. Por quê? Por dois fatores. Primeiro, porque eles criam em Jesus. Segundo, porque eles se reuniam para celebrar Jesus. É por isso que eles eram um espetáculo público. Ele diz: qual foi o que está dizendo? Eles eram espetáculos públicos. Os nossos irmãos foram, muitos deles, mortos, empalados vivos e distribuídos pelas ruas de Roma, queimados vivos e distribuídos pelas ruas de Roma. Então o autor de Hebreus está dizendo: vocês
suportaram, vocês se mantiveram firmes diante de muitas lutas, sofrimentos. Ora, vocês estavam sendo expostos como espetáculos, tanto de opróbrio, tanto de vergonha, tanto de tribulação, de problemas, mas vocês estavam, na verdade, se tornando coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então o autor de Hebreus está exortando, está animando os ouvintes dessa carta, dizendo: fiquem firmes, vocês estão suportando, e esse suportar de vocês faz vocês participantes da mesma glória que os nossos irmãos que foram mártires naquela época. Fiquem firmes, não retrocedam. Eles foram espetáculos, vocês também precisam estar prontos para esse momento. Eles viveram um tempo de vergonha, de humilhação, vocês precisam estar prontos para esse tempo. Eles viveram grandes tribulações, vocês precisam estar preparados para isso. Porque não somente vocês se compadeceram dos encarcerados, mas vocês também aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens. Então o autor de Hebreus começa a falar para esse grupo que recebeu essa carta, dizendo: vocês estão vivendo as mesmas lutas que os nossos irmãos atrás viveram. Foram perseguidos, foram presos, envergonhados, humilhados, foram saqueados, porque o Império Romano, quando prendia uma família e jogava no Coliseu para ser comido pelas feras, ou crucificavam eles, ou queimavam eles vivos, o Império Romano ia lá e desapropriava todos os bens deles. O autor de Hebreus está dizendo: vocês também aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens, serem tirados. Tendo ciência, por que vocês aceitaram isso? Diz o versículo 34. Porque vocês tinham clareza, tinham ciência, tinham conhecimento de que vocês possuem um patrimônio muito mais superior e muito mais durável. Porque vocês sabem que a pátria de vocês não é aqui. Vocês sabem que juntar tesouros aqui é juntar tesouro num lugar onde a traça corrói, o ladrão rouba e a ferrugem consome. Vocês entenderam que o patrimônio de vocês não é aqui, temporal, mas o patrimônio de vocês é celestial. Vocês compreenderam isso. Então o autor da carta de Hebreus, ele constrói um panorama. O que os irmãos do início da igreja viveram e estavam vivendo, o que esses homens e mulheres agora estavam enfrentando de dificuldade, ministrando ânimo neles, reconhecendo o valor deles, mas agora ele entra agora com admoestações, exortação, ânimo, força. Vamos lá. O que é admoestação? Aí é um ralinha básico, né? Versículo 35, agora ele começa com admoestações mais firmes. E ele diz: então não abandone. Não deixe portanto a vossa confiança. Porque tempos difíceis nos abatem, não é verdade? Tempos duros nos machucam. E quando nós somos feridos, nós parece que abre uma porta de oportunidade para refletirmos sobre aquilo que é inquestionável. Quando os problemas acontecem, algo foge do controle, algo que dentro de uma crença pessoal, assim, não, mas como é que pode? Já ouviu essa fala? Como pode? Só abre margem para a confiança ser abalada. O autor de Hebreus, ele diz: mas não abandone, portanto, não jogue fora. Não jogue fora a vossa confiança. Não jogue fora essa coragem que vocês têm. Não jogue fora essa ousadia que vocês têm de continuar declarando que Jesus é o Senhor de vocês. Não abandone isso. A admoestação é essa. Os tempos são duros, os tempos são difíceis. As conquistas finais não são aqui. Vocês já viveram desafios e venceram esses desafios, já assumiram perdas, já assumiram lutas. Então, mas agora é um momento crucial, porque talvez você esteja a ponto de jogar tudo fora. Você esteja talvez a ponto de desviar-se de um caminho que você não tem o direito de se desviar. Então, não abandone, portanto, a vossa confiança. E o autor diz: porque essa confiança de vocês, nele, tem uma recompensa. Tem grande galardão. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o Senhor não vai ficar devendo nada para crentes. Ele não gosta desses negócios. Recompensa. Isso é coisa do homem, isso é coisa do ser humano. Nenhum problema. O problema é quando a recompensa é manipulada, como a gente vê em algumas igrejas. As promessas de prosperidade manipuladas. Não. A recompensa que o Senhor nos promete não é aqui, galardão. É uma recompensa que não acontece aqui.
O galardão acontece lá. O galardão vai ser algo que vai ser dado para os fiéis, os filhos, quando esses homens e mulheres estiverem no tribunal de Cristo, que é o lugar onde os salvos estão. Então o autor de Hebreus está dizendo: tem galardão, tem recompensa, tem pagamento. Não abandona não, porque senão você vai perder. Paulo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, 6 em diante, quando ele fala do combate, do bom combate, quando ele fala da carreira da fé, ele termina dizendo o seguinte: porque eu sei que o justo juiz tem uma coroa para me dar naquele grande dia. Não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Então você ter uma ideia de recompensa fortalece a sua espiritualidade. Você não está correndo como alguém sem destino. Você não está correndo como alguém sem um alvo, sem alcançar. Você tem um alvo. O seu alvo é o Senhor. E no Senhor você tem uma herança. Você tem um prêmio. Então isso é saudável. Não entra nessa fé altruísta, mística, religiosa, não, que você não vai aguentar. Ela não existe biblicamente. Então, versículo 35, o autor de Hebreus começa agora a trazer essa admoestação, essa chamada de atenção ao público dessa carta, dizendo que eles não abandonem, não joguem fora a confiança, a dependência que vocês têm do Senhor. Por quê? Porque se vocês jogarem fora, vocês vão perder o prêmio. Vai perder o prêmio. Não perca o prêmio. Versículo 36, olha o que ele diz: com efeito, vocês têm necessidade. O Senhor conhece os nossos limites. Você acha que o Senhor não conhece o seu limite? Ele não sabe até onde você aguenta? Ele sabe. E Ele não vai permitir que você viva nada além do que você suporte. Ele não vai permitir. Mas Ele vai sim nos levar até o extremo. Mas por que, pastor? Não parece lógico. Deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas de Deus não tentam encontrar lógica nelas. Lógica é uma definição humana. Lógica é uma conta que nós fazemos que precisa bater. Lógica é uma conta que a gente faz. Então o que é lógica? 1 mais 1 ser quanto? 2. Isso é a lógica nossa. A lógica de Deus é outra coisa. Por exemplo, o Senhor confia para a gente de acordo com a nossa capacidade. Não é o que ensina lá Mateus 25? Distribuiu talentos para aqueles 3 homens, 5, 2 e 1, de acordo com a capacidade, não foi? Só que quando ele volta, ele quer um resultado além da capacidade. O que tinha 5 virou 10, o outro também dobrou, e o outro ganhou 1. Ele foi mal? Imagina, ele foi zeloso. Ele pegou o que ele tinha, guardou, protegeu, não perdeu. E quando ele apresenta assim, ó, todo mundo, parecendo um sabiá com o peitão estufado, assim: olha, eu não perdi o que o Senhor me deu. Como é que ele é tratado? Servo inútil. Então ele confia para a gente algo de acordo com a nossa capacidade, mas espera um resultado além da nossa capacidade. Isso é lógico? Dentro da nossa capacidade de definição? Não é, mas na dele é. Sabe por quê? Porque a capacidade de aumentar o resultado não é minha. É dele. Ele me deu o Espírito Santo para isso, me deu a palavra dele para isso, me deu a dependência dele para isso. Percebe que a nossa lógica ela perde o sentido simplesmente porque eu posso estar na dependência dele. Então o Senhor sabe as nossas limitações. Versículo 36, com efeito, ele sabe, com efeito, vocês têm necessidade, ou seja, de carência. De quê? De perseverança. Perseverança é uma característica fundamental para você ser um homem de fé. Perseverança só faz sentido quando desistir está na pauta. Então, quando desistir entrou na agenda, a perseverança, o verbo faz sentido. Porque o que é perseverança? Você insistir. É algo que não dizer, eu vou insistir. Eu vou dar mais uma chance. Eu não vou desanimar. Isso é perseverança. O autor de Hebreus está dizendo, olha o que ele nos ensina. Vocês são carentes dessa capacidade de continuar firme. Gente, isso aqui é lindo demais, porque o autor de Hebreus, e claro, teve alguém que escreveu, mas o autor maior, máximo, que é o Espírito Santo, ele está dizendo: vocês são fracos. E o Senhor sabe que você é fraco.
Vocês são insuficientes. Vocês não são competentes o bastante para alcançar a promessa. Não são. Ele sabe que vocês têm necessidade para perseverar. Ele sabe que vocês têm falhas, vocês têm rachaduras para ficarem firmes. Ele sabe todas as coisas. E quando eu olho para essa fala, eu penso e eu me lembro: a fé que salva, a fé que triunfa, não é para fortes, é para fracos. É homens e mulheres fracos. Abraão, o pai da fé, homem fraco, entregou a mulher dele para Faraó. Está lá em Gênesis 12. Ele saiu daquela caminhada, Deus falou com ele. Imagina, já foram pensando nas experiências que Abraão teve? Foi uma experiência muito profunda para ele largar tudo que ele tinha e ir para um lugar que ele não sabia para onde. Para alguém largar tudo que tem, o seu conforto, a sua zona de conforto, a sua estabilidade, largar tudo e ir para um lugar que não sabe para onde é, tem que ter tido uma palavra de Deus muito objetiva, sim ou não? Sim. Mas mesmo assim, ele não confiou bastante em um momento. Ele chega e fala assim: Sara, você é muito bonitona. Eles vão chegar lá, eles vão ver você bonitona, vão saber que eu sou o seu marido, vão me matar. Então, para eles não me matarem, vamos fazer o seguinte: falar que você é minha irmã. Olha que miserável. Egoísta, não é? Pensou no coro dele. Não pensou na situação da mulher dele, que agora ia ser dada para um outro homem. E as evidências internas do texto pode nos levar a crer, porque Faraó diz que tomou Sara por sua mulher. Olha a situação que Abraão sujeita a mulher dele. Erro esse que ele repete lá em Gênesis 20 com Abimeleque. Só que Abimeleque não chegou a tocar em Sara. Quando ele ia tocar em Sara, o Senhor deu raiva nele, né? Mas Faraó não. Faraó, nós podemos conjecturar de que Sara. Não, o texto diz que Faraó tomou Sara por o pai da fé. Ele não confiou quando ele deveria confiar. A fé é dos fracos. Moisés, o homem escolhido por Deus para liberar o povo dele da escravidão do Egito. Quando o Senhor o chama, ele se desculpa. Não, eu não sou incompetente. Manda muito, nem falar direito de você. Como é que eu vou saber? E o Senhor usou Moisés como um grande líder para libertar aquele povo, expressar a glória de Deus sobre a vida daquele povo. A fé é dos fracos. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor sabe que nós temos necessidade de perseverar. Então Ele sabe a necessidade que você tem. E não falta provisão, não falta providência dEle para te abastecer na sua necessidade. O que nós precisamos? Nós precisamos continuar confiando. Versículo 36, com efeito temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, então que tem uma exigência agora, né? Uma exigência, tem que fazer a vontade de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta nessa noite. Vontade de Deus, qual é o lugar que essa fala ocupa na sua agenda? Vontade de Deus. Pastor, como eu faço para saber a vontade de Deus? É simples. Leia a Bíblia. Vontade de Deus é que você seja um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um homem honesto nos seus negócios, um homem ou uma mulher honesto na empresa que você trabalha, um homem ou uma mulher honesto da sua empresa, que você seja devoto a Deus, um adorador, um homem de oração. Você sempre guarde a verdade da sua boca, que sua boca seja fechada a murmuração, a difamação, a reclamação. Então, você poderia ficar aqui alguns minutos falando do que talvez seria. Mas, para resumir, leia a Bíblia e você vai saber o que é fazer a vontade de Deus. Um evangelista, um pregador do Evangelho, pregar o Evangelho não é ministério de pastores da igreja. Pregação do Evangelho é um dever. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mesmo Deus que disse não matarás, não roubarás e não adulterarás, é o mesmo Deus que disse ide e pregar o Evangelho. O mesmo. Então, não pregar o Evangelho é pecado também. Você sabia disso? Não pregar o Evangelho também é desobedecer a Deus. Pecado é tudo aquilo que entra em rota de colisão com a vontade dele. Pregar o Evangelho, falar do que Deus fez na sua vida para alguém, ser luz para a vida de alguém. O autor de Hebreus está dizendo, para que, havendo feito a vontade de Deus, qual é o resultado? Alcança a promessa.
Qual é essa promessa? Você vai descobrir ela aqui no versículo seguinte. Existem alguns textos bíblicos que eu leio e eu fico pensando o quão distante eu estou de concluir a minha carreira. Então eu vou alcançar a promessa se eu fizer a vontade dele. Isso é fé nossa. Uns tempos atrás eu fui contar esse testemunho. Estava orando com uma pessoa que estava muito doente e a pessoa estava numa situação complicada. De médico. O senhor fez milagre. Sabe, eu estava orando muito intensamente. Me deu um sentimento muito forte. O Senhor havia ouvido a minha oração. E aquilo me deu alegria. Me deu alegria. Mas na mesma hora que me deu alegria, começou a me apertar, sabe? Começou a secar tudo aqui dentro. Eu disse, Senhor, é tudo que eu preciso é que o Senhor me ouça. O Senhor me ouça. Quando eu fizer o clamor, o Senhor me ouça. Eu não estou pedindo nem para o Senhor fazer o que eu estou pedindo. Não precisa fazer o que eu estou pedindo. Eu só quero ter certeza que o Senhor me ouve. Aí veio aquele sentimento assim. Olha a história. Quando você ouve um sem noção. Sabe aquelas pessoas que conversam coisa por coisa? Aquelas pessoas irresponsáveis da fala, não tem construção de raciocínio. Sabe, ele está falando ali, mas não tem nem ideia do que ele está falando. Você tem paciência para ouvir alguém assim? Senhor, não tem. Você coloca credibilidade na fala de alguém que você sabe que a fala dele não reflete verdades na vida comum. Ele não reflete verdade no casamento, ele não reflete verdade na vida social dele. O que ele fala não cumpre, não tem zelo pela palavra dele. Como é que você leva uma pessoa dessa série? Ele diz, Senhor, eu não levo uma pessoa dessa série. Ele diz, portanto, se você quer que eu te ouça, que saia da sua boca tudo que possa me glorificar. Aí eu vi quanto eu estava distante. É muito difícil controlar da nossa boca. A gente reclama muito. A gente reclama. Nós não temos gratidão na nossa boca, nós temos murmurações na nossa boca. O Senhor é destruidor de murmuradores. Você já parou para pensar nisso? Paulo está na igreja de Corinto e Paulo relembra quando o Senhor destrói os murmuradores na saída do Egito para Canaã. O Senhor, ele é o destruidor do murmurador. O que é o murmurador? É o reclamão. E quem reclama tem um comportamento contraditório da fé. Nós não temos gratidão na nossa fala. Tem muita gente hoje nos hospitais que dariam tudo para ter a vida que você tem. Até a saúde que você tem, até a família que você tem. Estamos vivos. Você já falou que é um ato voluntário? Você não precisa dizer assim, agora eu vou respirar. Não, você está respirando automaticamente. Pouco, mas não é. O planeta Terra é o único país, o único planeta no universo observável que mede cerca de 59 bilhões de anos-luz. 59 bilhões de anos, você tem ideia do que é isso? Eu não tenho. É o único planeta nesse universo observado de 50 bilhões de anos-luz que tem oxigênio que possa produzir vida. É o único planeta. O ser humano é esse ser que quando ele absorve o oxigênio, esse oxigênio quando se encontra com o alimento que você consome, transforma esse alimento em energia que te dá o vigor para você levantar, caminhar, fazer o que você faz. Isso é graça dele. E nós estamos vivendo isso todos os dias, ano após ano. Mas sabe o que a gente permite estar na nossa boca? Reclamações. Eu não estou nem falando da salvação que ele te deu, não estou falando nem do perdão dos teus pecados que ele te deu. Mas é algo muito palpável no seu dia a dia. O filho que você ama, o teu filho que você ama, ele só está vivo porque o Senhor criou todo esse mecanismo para que ele pudesse estar vivo. Eu preciso fazer a vontade de Deus para alcançar a promessa. E aqui agora alguns hebreus para a gente caminhar para o encerramento. Hoje eu trouxe uma mensagem textual sobre fé. E nós vamos terminar com fé. Ele explica qual é essa promessa que nós iremos alcançar, versículo 37. Porque ainda, dentro de pouco tempo, o autor de Hebreus agora ele coloca uma medida. Pouco tempo. Aquele que vem virá e não tardará. Jesus volta agora. Nós temos a oportunidade, nós podemos ser a igreja do arrebatamento. Nós podemos ser. Mais do que qualquer outra geração, nunca foi tão evidente que nós podemos ser a geração do arrebatamento. E o autor de Hebreus, agora ele conclui a sua fala,
para falar agora de definição de fé, que ele termina dizendo: todavia, o meu justo viverá pela fé. O meu justo vai viver pela fé. Aleluia. O meu justo vai viver pela confiança, que ele não pode abandonar, que vai lhe dar um lugar. O meu justo vai viver com o fortalecimento que a perseverança dele necessita, que ele não possui, mas vai ser dado a ele pelo Espírito Santo. O meu justo vai ter que viver fazendo a vontade de Deus, porque com essa vontade de Deus sendo feita, ele vai alcançar a promessa. E esse meu justo, por viver assim, ele vai se encontrar com aquele que virá e não tardará. Amém. O meu justo vai viver. Esse viverá é uma condição anterior e futura, dizendo, é constância. Esse meu justo, ele vai viver, se ele continuar dentro desse ambiente, que é o que ele não enxerga, mas que ele tem uma convicção dentro dele que ele precisa, por isso ele precisa confiar e não abandonar. Só que tem uma advertência de punição, que é, se ele retroceder, se ele se retirar, se ele voltar atrás, se ele ficar defensivo, se ele ficar em cima do muro, se ele hesitar em declarar essa verdade, que é o que essa palavra grega quer dizer, upostelo, retroceder, se ele ficar em cima do muro, se ele ficar tímido, se ele se envergonhar, se ele se render à dúvida, se ele se render à incerteza, se ele perder a disposição, se ele ficar com medo de caminhar nessa verdade que desafia, se ele retroceder, nele não tem prazer, nele não se compraz, nele não se satisfaz, nele eu não acho nada de bom, nele nada de pronto há para que a minha alma se agrade. É uma palavra de Deus. O autor de Hebreus encerra esse assunto e começa o capítulo 11 definindo o que é fé. Então agora ele vai falar o que é fé. E agora ele vai contar o testemunho dos homens de fé. Mas ele já colocou o fundamento antes. Deixa eu te fazer uma pergunta para nós orarmos e encerrarmos. Esse tempo que vocês estão passando aqui alguns dias é buscando o entendimento, uma revelação de Deus, uma palavra de Deus dentro do profeta. Não tem como estar nesse lugar se não estivermos dispostos a vivermos dentro desse conceito de Hebreus 10, do 32 ao 37 que nós temos. Entendemos que o aspecto da vida comum é esse: é lutas intensas, é sofrimentos, sermos espoliados, tirados, dores, vemos pessoas. Já foi indignado de ver um homem de Deus, uma mulher de Deus partir de uma forma injusta pelo nosso conceito? É vermos essas coisas acontecendo, mas entendemos que eu não tenho o direito de abandonar a minha confiança nele, que eu tenho que manter firme, eu tenho que entender que a perseverança é fundamental, e ele vai me dar o subsídio para isso, ele vai me dar, eu só tenho que continuar, porque haverá um dia que eu vou me encontrar com ele. Quando nós nos encontrarmos, nós vamos, essa última fala do versículo 37, nele não se compraz a minha alma. Jesus, quando sai do batismo no Rio Jordão, o céu se abre e o céu diz: esse é meu filho em quem eu me comprazo, esse é meu filho que me agrada. Existe um testemunho, existe um testemunho no céu que precisa ser proclamado a nosso respeito, para homens e mulheres de fé. Esses homens e mulheres estão aqui essa noite. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, bispo, por esse tempo. Eu não sou pregador, você sabe disso, mas se ele sentir de prazer, eu venho. Eu venho para a gente compartilhar as escrituras. Eu gosto de compartilhar as escrituras. Porque nós precisamos disso. Sermos bíblicos, entendermos as escrituras, entendermos a Bíblia que pode transformar a nossa vida. Glória a Deus. Jesus chega muito logo, irmãos. Ele chega muito logo. E eu não posso nem pensar e não ser arrebatado. Eu sou Rafael, se eu não for arrebatado, eu estou perdido. Eu não aguento a minha tribulação. Eu sou fraco, eu não aguento. Eu tenho que ir para o primeiro trem. Eu não vou aguentar a minha tribulação. Eu vou ficar firme. Feche os olhos com os três. Vamos orar. Antes que eu ore, faça você uma oração. Dentro daquilo que o Espírito Santo nos trouxe no coração nessa noite. Faça uma oração ao Senhor. Faça uma oração ao Senhor. O Senhor ouve o nosso oração. O Senhor ele ouve, ele leva a sério o que nós falamos.
Pai, nessa noite, no nome do Filho Jesus, eu quero lhe agradecer por esse tempo que nós passamos aqui juntos. Eu quero lhe agradecer por poder estar junto com os meus irmãos, poder adorar o teu nome juntamente com os meus irmãos. Eu quero lhe agradecer por o Senhor permitir que eu estivesse aqui compartilhando a tua palavra com os meus irmãos. Pai, nós estamos lhe pedindo nessa noite, no nome do teu Filho Jesus, no nome daquele que tanto amamos e cremos que volta agora para nos buscar, para lhe pedir. Fortalece a nossa fé no Senhor, fortalece a nossa permanência, a nossa consciência daquilo que nós não vemos, mas está plantado no nosso espírito pelo Senhor que vai acontecer. A convicção daquilo que nós não vemos. Senhor, fortalece-nos e não permite, Deus Espírito Santo nos ajuda a continuarmos essa caminhada firme. Vivemos num mundo tenebroso. Vivemos em um mundo cheio de propostas para nos tirar do alvo, para confundir a nossa caminhada, mas há verdade bastante em nós, há verdade bastante nas nossas mãos. O Senhor nos deu a tua palavra, há verdade bastante para nos conduzir. O Senhor nos deu o teu Espírito Santo para que não sejamos enganados. A minha oração nessa noite é essa, meu Senhor. Ajuda-nos a não sermos enganados. Doce Espírito Santo, tira os embaraços da nossa vida, fortalece o cansado, levanta o caído, anima o desanimado, fortalece o perdido, Senhor, em nome de Jesus, porque a graça do Senhor bastante para isso, a misericórdia bastante do Senhor para isso. Quero lhe agradecer por essa casa de oração, por essa casa de adoração, por essa igreja, por esses irmãos que juntos são vistos e chamados pelo Senhor de igreja do Senhor, de noivo de Jesus. Que o Senhor continue usando eles para a glória do teu nome, Senhor. Bendito seja o nome da tua glória, Senhor. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor, recebe a majestade, recebe a exaltação, recebe toda a devoção, honra, glória e majestade somente ao teu nome. Assim nós oramos para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Jesus